Fala galerinha, é com muito orgulho e felicidade que eu recebo vocês aqui hoje na nossa terceira e última aula da Semana Gratuita do Viver Físico. Então, ao longo dessas 3 aulas a gente passeou um pouquinho lá sobre a coluna cervical, viu os conceitos de anatomia e biomecânica que a gente emprega na terapia manual, a gente discutiu um pouquinho de marcha e hoje chegou o dia da gente falar sobre as tecnologias que nós temos surgindo na nossa área e de que forma essas tecnologias vêm sendo empregadas. Mas tem um detalhe, de que forma ela tem sido empregada com embasamento científico, não é só fazer por fazer. É isso? Então vamos à nossa aula? Então galera, a primeira coisa que a gente precisa pensar é que nos últimos anos, principalmente na última década, a gente passou por uma transformação tecnológica muito grande. O nosso conhecimento teórico ele foi aprofundado, os recursos que estão disponíveis para nós fisioterapeutas também foram aprofundados. Então é nesse momento, é nesse instante aqui que essas novas tecnologias têm surgido e que esses novos recursos têm sido trazidos para a clínica diariamente, perfeito? Só que aí a gente começa a se perguntar, tá, e como eu vou aplicar esses recursos e como eu vou ter, mais ainda, né, como eu vou ter acesso a esse recurso? E aí a gente vai conversar um pouquinho sobre isso hoje. Primeira coisa, é inegável que a nossa profissão tem evoluído de forma sobre-humana, né? Algo super importante tem acontecido, transformador, e que nós estamos inseridos no momento e fazemos parte diretamente desse processo. Então a primeira coisa foi a valorização profissional. Uma vez que uma área ela se torna mais valorizada, mais investimento ela é disponibilizado para ela. E aí a gente entra no outro aspecto, que é a visibilidade que isso tem trazido para a nossa profissão. Principalmente graças ao esporte, isso é inegável, que o advento de a gente ter passado por eventos de Copa do Mundo, Olimpíadas, tem trazido um holofote para a profissão de fisioterapia, principalmente para as áreas relacionadas à desportiva. O que não é único. A gente está fazendo a transformação de forma global, porém, a gente tem um encabeçamento direcionado pela área desportiva por conta da visibilidade que as atividades dos grandes eventos esportivos eles acabam trazendo. E aí outra coisa, eu tenho um maior acesso ao crédito, já que isso me torna mais visível, as fontes fomentadoras de grana, elas começam a ver, pô, esses caras têm potencial, a gente vai conseguir ganhar dinheiro com o trabalho deles. E de que forma a gente pode incentivar? Oferecendo crédito. Se eu ofereço crédito, se eu tenho mais acesso ao dinheiro, eu posso também investir em tecnologias que são cada vez mais robustas e mais caras, que é o que a gente vai ver hoje. Porque não são recursos em sua integralidade baratos e acessíveis, mas são recursos que hoje passaram a ser passíveis de aquisição, já que eu posso solicitar uma linha de crédito aqui, eu posso, através de uma profissionalização, e essa é uma palavra que ela é chefe nesse momento, através da profissionalização da nossa área, do reconhecimento profissional, os créditos eles vão surgindo e, consequentemente, a gente vai conseguindo investir em novas tecnologias, investir em novos recursos que nos permitam avaliar melhor e tratar melhor. Então, e esses avanços científicos é o que tem permitido a gente chegar até aqui hoje. Se nós fôssemos ver há 15, 20 anos atrás e imaginar um laboratório de biomecânica, com plataforma de força, com sistema de avaliação 3D, com isocinético, isso seria impensável. Isso aqui no máximo eu teria na universidade que tivesse um fomento muito grande. Mas hoje a gente já começa a ver centros esportivos, inclusive aqui no nosso país, que dispõem desses recursos e oferecem isso para o público em geral, beleza? Então, vamos tocar nessa história aqui. Primeira coisa que a gente precisa pensar quando a gente está falando de novas tecnologias é para que são empregadas essas novas tecnologias. E aí eu trouxe algumas imagens aqui que são ilustrativas de recursos que nós temos usado na nossa prática clínica e que cada vez mais vem ganhando força e vai validando o nosso trabalho. Então aqui vocês têm a representação de uma imagem 3D, eu tenho as plataformas de força que estão sendo empregadas para eu poder mensurar de forma mais adequada o dado do meu paciente e parar de trabalhar em cima do empirismo. Por quê? O objetivo ao empregar cada um desses recursos, principalmente quando eu falo no aspecto avaliação, no aspecto coleta de dados, é melhorar a minha acurácia diagnóstica. E o que significa dizer isso, galera? Significa dizer que se eu tenho um dado que ele é quantitativo, que ele é mensurável, ele me dá um número, isso acaba fazendo com que a minha avaliação ela se torne mais fiel. O paciente ele consiga entender de forma mais clara o prognóstico do tratamento dele, de que forma esse tratamento tem evoluído e, acima de tudo, eu consigo sempre estabelecer referências temporais, tanto para mim quanto para ele, beleza? Então, o que eu estou fazendo? Eu estou dando peso àquele conteúdo que eu trago para o meu paciente, que eu trago para o meu atleta,
que eu trago para o meu colega, que aí também isso tem acontecido bastante. Às vezes eu não tenho recurso, eu posso pedir a um outro colega para que ele avalie com aquele recurso para eu poder ter esse dado mensurável. E aí, por isso, a importância da gente entender e saber interpretar as informações que vêm desses exames, beleza? E, uma vez tendo avaliado muito bem, eu preciso também lançar mão de recursos que me ajudem a tratar, que otimizem o meu tratamento. E aí a gente tem aquelas milhares de fórmulas que estão sendo lançadas, equipamentos na nossa área, eles são publicados quase que mensalmente, tem um equipamento novo, e os equipamentos eles estão baseados em quê? Baseados na melhora dos aspectos fisiológicos. Então, cada vez mais, a gente precisa usar a tecnologia não só para tratar sintomas, mas acima de tudo para atuar sobre as causas que aquele problema está gerando. Então, observem que a gente começou lá na primeira aula falando do básico da anatomia e biomecânica e dizendo que o importante é identificar o foco causador do problema do meu paciente e não tratar o sintoma do meu paciente. E agora eu venho aqui falando sobre tecnologia e digo exatamente a mesma coisa. Falar, para que eu vou utilizar um recurso eletroterápico, para que eu vou utilizar um recurso termoterápico, se não for para melhorar a resposta do problema do meu paciente e não só tratar o sintoma do meu paciente. Só que para isso eu preciso entender de que forma esses mecanismos eles vão agir fisiologicamente sobre o indivíduo e quais as repercussões que eu vou ter tecidualmente falando, independente de cada tecido, beleza? Osso, articular, muscular, tudo. Show? Então, os nossos dispositivos hoje variados, eles vão desde estimulação direta sobre o sistema nervoso central até mecanismos de ação bastante conhecidos como é a crioterapia, só que trabalhando com temperaturas extremamente baixas. Tranquilo? Então, observe o que eu estou fazendo. Eu estou usando a tecnologia para agregar um conhecimento que eu já tinha e essas duas estruturas aqui unidas, próximas, eu consigo gerar resultados cada vez mais acelerados e eu consigo dar respostas também cada vez mais rápidas para o meu paciente. Tranquilo? E aí a gente segue. Então, com esses dados mais precisos na mão e se eu entendo melhor as disfunções, o meu tratamento ele vai se tornar cada vez mais acelerado e cada vez mais ele vai dar uma certeza prognóstica para o meu paciente. Tranquilo? Eu tenho mais dados numéricos, eu tenho mais apresentações, minha avaliação ela vai se tornar cada vez mais precisa e, consequentemente, o meu prognóstico e o meu tratamento ele também vai ser mais eficaz e mais efetivo. Beleza? Então, essa é a primeira coisa que a gente precisa ter em mente. A tecnologia ela serve para quê? Para me dar mais dados, para me dar mais peso na hora da minha avaliação e uma vez quantificado esse dado, eu consigo fazer um prognóstico melhor para o meu paciente. Perfeito? Então vamos seguir nessa história aqui. E aí, para começar, eu trouxe inicialmente esse trabalho. Esse trabalho ele fala sobre a aplicação da inteligência artificial na tentativa de facilitar o diagnóstico e o tratamento de alterações musculoesqueléticas. Então eu estou falando isso aqui para a gente. Não é nenhum conteúdo, isso daqui de quantos anos isso já está sendo feito. De que forma tem sido feito? Hoje em dia a gente já tem alguns programas, alguns softwares, inclusive alguns aplicativos que têm sido desenvolvidos na tentativa de quê? De nortear a nossa avaliação e de agrupar os dados da nossa avaliação. A partir desse agrupamento, eu vou ter uma análise, que ela é feita computacionalmente, e essa análise ela vai me dar uma regra de probabilidade. Então eu vou ter a probabilidade de eu ter disfunção A, disfunção B ou disfunção C. Perfeito? Então o que eu estou fazendo? Eu estou facilitando o nosso trabalho. Só que, observe o que eu disse. Esse programa, esse software precisa ser alimentado. Se eu não alimentei o software, se eu não alimentei o programa, não adianta nada. Agora, qual é a grande vantagem dele e onde a gente precisa ficar muito atento para o formato de funcionamento? Porque esses programas eles vão ter uma base de dados que eles vão ler todas aquelas informações da base de dados e a partir das informações que eu tenho nesses artigos, nesses trabalhos científicos, eles vão fazer essa regra de probabilidade que vão me dar as possibilidades diagnósticas, tranquilo? Então, ó, eu não estou falando de uma coisa que vai acontecer. Isso aí não interessa, Jorge, eu não concordo, eu não concordo. Independente, isso já está acontecendo. Então, você tem duas opções, ou você está preparado ou você não está preparado. Então, por isso que eu resolvi começar logo com esse trabalho. A inteligência artificial hoje, ela faz parte da nossa profissão, ela faz parte da área médica de uma forma geral e a gente não pode ficar para trás, beleza? Então, vamos seguir nessa história aqui, vamos nessa. Então, quando a gente fala em novas tecnologias, parece que tudo é muito novo, mas na verdade não. Todo o conceito que a gente tem hoje aplicado às novas tecnologias, eles são conceitos que foram definidos e que foram discutidos anteriormente. Então, se eu não conheço a base fisiológica por trás dessas aplicações, se eu não conheço o mecanismo de ação por trás dessas ações, não adianta eu ter um arsenal terapêutico enorme, não adianta eu ter um monte de recursos para diagnóstico,
se eu não consigo entender o básico. Se eu não entendo o básico, eu não vou conseguir nortear minha aplicação e eu vou ser um mero executor de técnica, aquele cara que chega lá, bota a programação, um técnico e aí acabou e foi tudo certo. E o meu objetivo com vocês aqui não é esse, com certeza. Então, galera, eu vou começar com talvez um dos recursos mais básicos que a gente tem na fisioterapia, que é a crioterapia. E é uma linha que tem trazido alguns recursos que são bastante interessantes, inclusive recursos muito caros. E a gente precisa entender de que forma esse mecanismo ele vai atuar sobre o corpo de uma forma geral. Esse gráficozinho ele fala sobre a imersão em água gelada, só que a gente pode transpor isso para a aplicação das terapias com subtração de calor. Então, a primeira coisa, ele vai gerar uma diminuição da condução nervosa. Por quê? Porque ele vai reduzir a velocidade de condução desse nervo. Então, o primeiro fator que eu tenho um retardamento das informações sinápticas. Perfeito? E eu tenho outra coisa, eu tenho um aumento da pressão hidrostática. Aí você está se perguntando, como assim? Lembra, o que acontece quando um fluido ele é submetido a baixa temperatura? Ele gera uma agregação de moléculas. Essa agregação de moléculas, essas moléculas agregadas, elas começam a exercer uma pressão sobre as estruturas. Por quê? Porque eu estou cristalizando essas moléculas. Então, por isso que eu faço um aumento de pressão hidrostática. E esse mecanismo ele acontece tanto no meio intracelular quanto no meio extracelular. Show? Para que isso é importante para a gente? Para tomar cuidado, principalmente no que diz respeito ao tempo de aplicação, porque eu sei que se esse tempo de aplicação ele for muito longo, essa pressão, por conta da cristalização do fluido, da agregação das moléculas, ela vai acabar rasgando a membrana celular. E eu vou induzir a morte do tecido. Por isso que o frio ele é capaz de promover a destruição do tecido. Show de bola, galerinha? Inclusive, essa destruição, ela fica assim, queimadura química. Por que queimadura química? Porque eu disparo o processo de apoptose. Perfeito? Então, vamos seguir. Outra coisa que eu tenho uma diminuição da temperatura central. Então, a temperatura ela vai cair de forma geral. Por quê? Porque eu estou falando na imersão em gelo. E isso, é claro, que não é da mesma forma quando eu estou fazendo a aplicaçõezinha com minha bolsa, simples, num local, numa áreazinha que é pequena. Mas, quando eu estou fazendo imersão, eu tenho uma diminuição de temperatura como um todo, então eu afeto o mecanismo de termorregulação, sim. E eu tenho uma diminuição da temperatura da pele, nos locais onde estão entrando em contato, e de forma sistêmica, e eu tenho uma diminuição da temperatura dos músculos. Por que eu tenho uma diminuição da temperatura da pele? Primeira coisa, o corpo humano ele é extremamente sábio. O que ele vai fazer? Ele vai tentar preservar os órgãos vitais. Então, toda a energia térmica que eu teria disposta ali na periferia, eu vou fazer o quê? Eu vou direcionar para a região central. E como é que eu faço esse direcionamento de energia térmica? Através do fluxo de sangue. Então, eu vou restringir o fluxo de sangue mais periférico e vou direcionar esse fluxo de sangue mais para as estruturas centrais. Perfeito? Mas você falou assim, Jorge, você acabou de dizer que eu também vou ter a diminuição da temperatura do músculo. Sim, nós teremos. Por quê? Porque eu tenho separando o músculo, principalmente quando eu falo em músculo esquelético, da periferia, do local de contato com essa fonte de retiradora, né, removedora de temperatura. Eu tenho basicamente pele, gordura como interface. O resto já é músculo. Então a gente diminui a temperatura do músculo? Também. Quais são os efeitos dessa redução? Vamos ver no instante. E aí, beleza. Outro evento que acontece é a diminuição do fluxo de sangue no tecido muscular. Aí eu vou abrir um grande parênteses aqui agora. Essa diminuição, toda vez que a gente fala da aplicação da crioterapia, seja ela sobre qual forma for, num tecido vivo, a gente vai ter sempre associado a essa diminuição de fluxo de sangue. Por quê? Porque o efeito de remoção dessa temperatura ele vai fazer uma vasoconstricção. Show de bola. Isso aqui todo mundo sabe, todo mundo conhece. Só que, de forma reflexa, o corpo humano ele tem uma tendência de preservar os seus tecidos. E o que ele vai provocar? Através de suas ações neuroendócrinas, eu vou gerar uma vasodilatação compensatória. Agora, observe isso aqui, preste atenção. A vasodilatação compensatória ela não devolve o vaso ao seu calibre normal. Porém, ela acontece na tentativa de evitar o evento isquêmico. Se eu permanecer em baixa temperatura por um período muito prolongado, é claro que essa ação ela vai acabar não sendo suficiente para gerar o aporte nutricional que o tecido precisa. Beleza? Mas eu preciso ter isso aqui na minha cabecinha agora. Massa. Então, uma vez que eu tive esses eventos iniciais associados à imersão em água gelada, ao contato com a água gelada com a baixa temperatura, o que cada uma dessas coisas ele vai acabar combinando? Se eu tenho diminuição da velocidade de condução do nervo, isso daqui vai diminuir a percepção sensorial do meu paciente. Então, consequentemente, as sinapses elas vão se tornar mais lentas. Por quê? Porque eu tenho um fluxo axonoplasmático menor, eu tenho uma agregação molecular. E lembre que o pulso sináptico ele ocorre justamente porque eu tenho agitação molecular e eu tenho ondas de despolarização que se propagam.
Se eu tenho uma diminuição do movimento das moléculas, é óbvio, é natural que a velocidade de propagação também diminuiu. Aí, isso é bom quando eu falo em nocicepção, porque eu vou ter uma diminuição da minha percepção do efeito nocivo, porém, isso daqui eu preciso tomar cuidado quando o meu papel é gerar estímulo do músculo logo depois. Porque se eu submeto o paciente a um tempo prolongado de imersão ou de contato com a baixa temperatura, o que vai acontecer com a terminação nervosa dele periférica? Vai diminuir a velocidade de condução. Se essa fibra estiver ligada ao músculo, o que vai acontecer? O músculo vai diminuir sua capacidade contrátil, consequentemente eu diminuo a capacidade de proteção da articulação. Risco de lesão? Sim. Eu faço crioterapia, eu faço aplicação de baixas temperaturas no meu paciente quando eu quero recrutar a musculatura logo depois? Na maioria das vezes não. A gente tem uma pequena exceção, mas isso não é feito por tempo muito prolongado. Show? Então cuidado. Se eu coloquei meu paciente em baixa temperatura, diminuo a velocidade de condução neural, consequentemente eu diminuo as respostas sensoriais e motoras do meu paciente. Show? E eu segui. O aumento da pressão hidrostática ela vai servir para quê? Para diminuir o edema. Aí só, opa, como assim? Porque o aumento da pressão hidrostática ele vai fazer o quê? Eu vou comprimir os tecidos ao redor. Esse tecido ao redor eu vou gerar uma alteração de fluxo. Lembra que eu vou gerar uma agregação molecular? Só que essa agregação molecular, no momento que eu retirar esse evento térmico que está ali, de diminuição de temperatura, o que vai acontecer? Eu primeiro começo uma vasodilatação reflexa e logo em seguida eu tenho um aumento da dilatação de forma muito abrupta. Esse aumento da dilatação vai fazer o quê? Vai fazer o sequestro do líquido que está no meio intersticial. Show? Entendeu como é que funciona a parada? Por que diminui? Por conta disso, por causa do efeito pós-aplicação e das suas respostas neuroendócrinas associadas. Beleza? Vamos embora. Outra coisa, eu tenho a diminuição da temperatura central e a diminuição da temperatura dos tecidos de uma forma geral. O que isso vai gerar? Um aumento na função muscular. Aí você fala assim, como assim aumentar a função muscular? Você acabou de dizer que na hora que eu resfrio o tecido, eu diminuo as respostas sensoriais, diminuo as respostas motores. Então como é que eu aumento a função do músculo? Porque lembre, o músculo ele também vai baixar a sua temperatura. O músculo também vai ter uma redução de fluxo sanguíneo. Só que o corpo ele vai começar a lutar contra essas reduções, fazendo com que, na hora que eu remover o gelo, eu aumente o trabalho desse tecido. Consequentemente, as funções metabólicas musculares elas se aceleram. Consequentemente, o processo de degradação de todo aquele lixo que acontece principalmente pós-exercício, eu começo também a ser removido. Show de bola? É por isso que eu consigo controlar a cascata inflamatória quando eu uso gelo. Eu gero inicialmente uma redução do metabolismo, só que essa redução do metabolismo ela precisa ser compensada por uma aceleração de processo. Então eu faço inicialmente porque esse processo inflamatório ele reduza e logo depois eu otimizo as respostas inflamatórias acelerando o seu processo de duração, consequentemente o tempo de inflamação diminui. Que massa, hein? E aí eu sigo. E quando eu falo na diminuição do fluxo sanguíneo, o que é que isso vai gerar? Diminuição da oxigenação do músculo, fase inicial, e logo depois eu tenho um bombardeio. Por quê? Porque o fluxo de sangue ele vai se tornar muito maior assim que eu retirar a temperatura. E tudo isso vai diminuir aquela sensação dolorosa primária e secundária provocada pela atividade física. Show de bola, galera? Tá entendendo? Tá vendo como uma coisa faz sentido? Então, na hora que eu entendo quais são as cascatas relacionadas, atuando sobre o sistema sensorial, sobre o sistema muscular propriamente dito e sobre os líquidos intersticiais, eu consigo prescrever melhor as terapêuticas. E aí eu vou agora para as terapêuticas que a gente tem utilizando o gelo de forma mais moderna. Primeira coisa, a imersão em água gelada. Hoje em dia, a gente tem uma série de banheiras que dão as temperaturas específicas para a gente. O que é que os trabalhos científicos têm mostrado? Que a temperatura ela deve estar de 10 graus para baixo. Então, não chegando à temperatura de congelamento, perfeito? Porque quanto menor a temperatura do líquido, maior serão os riscos relacionados aos efeitos deletérios da imersão, principalmente o desflagramento das apoptoses celulares, se a gente trabalhar em tempos prolongados. Bom, então, tempo de temperatura da água em torno de 10 graus. Tempo de aplicação dessa água em torno de 5 minutos. Por quê? Porque eu estou envolvendo uma área muito grande. Lembra? Eu tenho todo um efeito fisiológico em cascata que vai acontecer em todas as regiões do corpo. E a tendência vai ser sempre preservar os órgãos centrais. Para que eu faço essa imersão em água gelada? Justamente para controlar os efeitos deletérios da atividade física, principalmente. E nesse caso, o meu foco será o controle das respostas inflamatórias.
Beleza, galerinha? Então eu sigo. Nesse trabalho aqui ele foi avaliar se essa imersão ela era um evento de morte ou de cura. E o que é que esses caras encontraram? Eles encontraram que nas primeiras 48 horas o papel da imersão em água gelada tem um efeito super importante no que diz respeito ao controle do processo inflamatório. Por quê? Porque, lembra que eu falei? Ó, conhecimento antigo que a gente já tinha, o que é que o gelo faz? Ele primeiro diminui as respostas metabólicas controlando a fase de inflamação. Principalmente no momento imediatamente depois, que é quando a inflamação está muito intensa. Show! Depois que eu fiz esse momento de controle nas primeiras 48, 72 horas, que ela está mais ativa, o que vai acontecer logo depois, galerinha? Eu vou gerar uma aceleração das respostas inflamatórias de forma compensatória. Então, primeiro eu diminuo a sensação, porque eu controlei a inflamação, eu gero também uma absorção do edema por causa do efeito vasomotor associado ao gelo, e logo em seguida, o que eu vou ter? Eu vou ter uma aceleração das respostas inflamatórias. Beleza? Faço isso com uma bolsa de gelo, faço isso com a imersão em água fria. Por que escolher a imersão em água fria? Porque eu tenho uma superfície de contato maior e eu consigo gerar respostas neuroendócrinas maior. Que resposta é essa? Ação vasomotora e controle da cascata inflamatória. Perfeito? Seguir. Então, próximo trabalho ele fala sobre a crioterapia através de utilização de botas de compressão intermitente e associação com gelo. O que é que ele está falando? Gatorade. Uma propaganda aqui para a galera. O que esses equipamentos fazem? Eles tentam associar o evento de compressão e de resfriamento do tecido. Show de bola? Perfeito. Então eu resfriei o tecido e estou comprimindo o tecido. Eu estou combinando dois efeitos. Um efeito drenante da compressão e um efeito de controle inflamatório a partir da crio e da utilização da água gelada. E aí vem um detalhe importante. Essa técnica, ela é superior à imersão em água gelada, ela é superior à bolsa de gelo simplesinha que a gente põe lá no congelador? Não, não é. Mas ela consegue gerar o controle da resposta inflamatória e ela consegue gerar o resfriamento do tecido muscular, que são os objetivos que a gente quer. Aí você pergunta, pô, Jorge, então eu vou gastar uma grana grande só para isso e ela não é superior a uma bolsa de gelo? Só que qual é a história, galerinha? Otimização da minha função aqui, otimização do meu processo de reabilitação. Se eu estou num clube de futebol, se eu estou numa associação desportiva, onde eu tenho muita gente, é legal eu ter esses equipamentos. Por quê? Porque o próprio atleta ele pode pegar lá a botinha, ele pode pegar o brace, colocar e eu faço a programação de tempo para poder aplicar esses recursos. Qual é a vantagem dele também? O fato dele não gerar um resfriamento tão grande do tecido, ele permite que a gente utilize por períodos muito maiores. Show? Diferente do que é a aplicação direta com a bolsa, diferente do que é a imersão em água gelada. Então eu consigo manter o tecido resfriado por um período mais prolongado, porque os efeitos deletérios do gelo não são tão grandes. Por quê? Eu estou trabalhando com superfícies grandes de contato e eu estou trabalhando com temperaturas que não são tão baixas. Se ligou nesse detalhezinho aí? Então, por isso que a gente pode usar esse recurso e por isso que esse recurso ele acaba tendo a sua importância terapêutica. Vamos embora? Seguir. Outro detalhe, imersão, aqui no caso da imersão, que é resfriamento do corpo inteiro com uma técnica de recovery após o exercício. E aqui o que esse trabalho está falando? Ele está falando sobre as famosas criocápsulas, ou como a galera gosta de chamar, as cápsulas do Capitão América, que é nada mais nada menos do que um recurso onde todo o corpo do meu paciente ele vai estar envolvido por um ar onde a temperatura é extremamente baixa, normalmente abaixo de 10 graus negativo, então é muito gelado mesmo. Só que qual é a vantagem? Como é o ar que é gelado, eu não tenho um contato de um elemento direto com a pele. O que gera o resfriamento são as ondas de convecção que vão ser geradas ali naquele ar. Qual é a grande história? Como a temperatura é extremamente baixa, todos os efeitos relacionados ao resfriamento eles acontecem de forma mais acelerada. Consequentemente, as cascatas neuroendócrinas, principalmente ligadas à parte vascular e à parte do controle inflamatório, elas tendem a ser mais aceleradas também. Indicação, como qualquer indicação de quimioterapia que a gente tem nas primeiras 72 horas pós-atividade. No caso do envolvimento com as criocápsulas, quanto mais precoce, melhor as respostas serão. E a gente viu que, quando comparado às outras terapêuticas utilizando a crioterapia, o envolvimento com as criocápsulas, elas têm respostas muito maiores sobre as cascatas inflamatórias e, consequentemente, os controles inflamatórios elas se tornam maiores também. Agora, primeiro, observe, eu estou falando sobre o evento inflamação. Mas fala, Jorge, se meu paciente tiver um edema,
Eu vou optar por quê? Se o seu objetivo é focar no edema, o mais interessante é você trabalhar com contato sobre a estrutura direta, porque você vai gerar o efeito vasomotor mais local. Essa ação sistêmica é quando eu quero disparar todos os mecanismos relacionados ao controle sistêmico do cara. Então, essa inflamação eu vou tratar uma região específica, eu vou tratar como um todo. Agora, como ela é muito poderosa, acaba surtindo efeito local. Se eu quero, o objetivo é exclusivamente edema, eu não preciso submeter o paciente a uma criocápsula. Entendemos? Tudo tranquilo? Então a gente segue. Então, seguindo o nosso barco, a gente vai para um outro recurso que tem sido bastante utilizado na desportiva, que são os equipamentos de pressoterapia. E aí, o Game Rag é um equipamento de pressoterapia que eu utilizo em associação com gelo, e eu tenho umas botas de pressão pura e simples e os braces também pura e simples. O que a pressoterapia ela faz de uma forma geral? E a pressoterapia ela vem sendo estudada há muito tempo. Eu utilizo de pressões que são utilizadas de forma intermitente, então elas vão aumentando gradualmente e tem normalmente um direcionamento para essas pressões. E o seu objetivo principal é melhorar essa tensão de oxigênio, essa disponibilização de oxigênio tecidual. Muito bom quando eu quero atuar sobre o sistema venoso, porque são vasos mais calibrosos, são vasos que não têm capacidade contrátil isolada, então elas precisam dos elementos ao seu redor para ajudar a fazer um efeito drenante, show? Então a gente vai trazer um conceito aqui que é o conceito de visa lateri, conceitozão antigo também. O que é que diz a visa lateri? Ela fala que o sistema venoso, para que ele tenha um papel de resposta muito legal, ele precisa responder a 3 grandes incentivadores. Eu tenho um visa lateri, que são as pressões laterais contra a parede do vaso. Eu tenho o visa fronte, que é a resistência que tem logo imediatamente à frente. Então imagine que eu sou um ponto aqui no vaso e aqui é um outro ponto no vaso adiante. Então se a resistência daqui aumenta, é mais difícil o elemento sair daqui para cá. Se a resistência aqui diminui, é mais fácil isso sair daqui para cá. Show? Então, visa lateri, visa fronte e o visa tergo, que é a própria condição da parede do vaso. Então, se eu tenho uma veia varicosa, é claro que ela, com essa menor tensão da parede, ela vai fazer com que o fluxo se torne um pouco mais estático. Show? Então, o que a gente vai usar quando a gente pensa na pressoterapia? O conceito de visa lateri. Então, eu ofereço uma pressão lateral no vaso que vai ajudar a ter um efeito de bomba e isso ajuda a direcionar o líquido principalmente para a região central para que ele possa ser metabolizado, sair pela urina, pelas fezes, isso aí vai depender. Show! E qual é o meu objetivo principal a partir disso? Melhorar o aporte de sangue e a remoção de lixo daquelas áreas onde eu estou submetendo a pressão. Indicação inicial, diminuição de edema, óbvio. A questão de trabalhar em cima das úlceras, principalmente, independente se forem úlceras de decúbito ou úlceras relacionadas a problemas metabólicos, como a gente tem no diabetes. Prevenção de linfedema, diminuição e recorrência dessas úlceras, né, para que elas não voltem a acontecer, já que eu faço com que eu tenha um movimento maior, eu vou gerar estase daquele tecido, e a redução da dor, porque eu diminuí a pressão ao redor do tecido, e isso acaba diminuindo a pressão sobre as terminações nervosas, consequentemente a dor também cai. Beleza? Então, para que eu vou usar as botas de compressão? Na tentativa de mover os líquidos, tanto os líquidos que estão dentro do vaso, quanto os líquidos que estão envolvendo essas estruturas vasculares. Quando nós aplicamos isso para o esporte, normalmente o objetivo é mover os líquidos intersticiais e diminuir as pressões sobre as estruturas, o que vai reduzir a dor, o que é muito bom para a gente, porque diminuindo a dor, diminui o espasmo, melhora a mobilidade. Perfeito? Vamos lá. Então, pensando nisso, o que a gente viu? Esse daqui foi um trabalho controlado, randomizado, utilizando terapia manual e compressão pneumática para a recuperação de corredores de longa distância. O que é que o trabalho observou? Ele observou que a associação dos eventos de terapia manual, nesse caso aqui, da massagem, com a compressão pneumática, ela acelera a remoção daquela dor muscular tardia. Então, o efeito daquele quadro disfuncional, daquela sensação dolorosa, ela se torna mais rápido quando eu utilizo as botinhas associadas com a terapia manual. Isso eu comparando com a terapia manual exclusiva e com a botinha exclusivamente. Qual foi o papel da bota nesse processo? Justamente diminuir a concentração desses líquidos no meio intersticial. Show? Reduzindo essa concentração de líquido, consequentemente, meu ácido lático que está ali permeando, ele também vai ser drenado e vai ser removido de forma mais rápida. Então, que momento eu devo utilizar a compressão pneumática no meu paciente? Também logo após a prática da atividade, de preferência em associação com as técnicas de massagem desportiva. Show? Olha como a coisa se encaixa, é um recurso terapêutico. O que é melhor, massagem ou compressão? Massagem sempre.
Show? Mas se eu tenho uma compressão para trabalhar junto e trabalhar de forma alicerçada, aí a coisa fica mais tranquila e a coisa fica mais bonita. Show de bola, galerinha? Fui! Então, seguindo, a gente vem agora para o grande bicho-papão da fisioterapia, que são as correntes elétricas. E aí eu vou fazer uma pausa aqui agora. Por quê? Primeira coisa, a maioria dos equipamentos que têm sido desenvolvidos atualmente, eles têm as pré-programações. Ah, Jorge, você gosta das pré-programações? É bom, é legal, né? Porque otimiza pra gente. Calma, tem um detalhe. Aquilo te ajuda. Porém, aquilo ali é apenas uma base. Baseado no quê? Baseado num N imenso e eu faço uma média de utilização de corrente para um objetivo ou para outro objetivo. Se eu não sei qual é o papel daquilo ali, quais são as variáveis que eu posso mexer, eu posso deixar de ser específico com o meu paciente, eu posso deixar de ser específico principalmente com o meu atleta. Beleza? Então a gente vai rediscutir isso daqui para a gente poder ter uma ideia do que acontece. Quando a gente fala em estimulações do tipo EMS, significa dizer que são correntes que têm ação sobre o sistema neuromuscular. Então a função dela vai ser disparar de forma prioritária a contração de um músculo. A partir de quê? A partir de uma despolarização da junção neuromuscular. Perfeito? Tranquilo e sorridente. Bom, toda vez que nós submetemos uma terminação nervosa a um impulso elétrico, esse impulso ele percorre em direção à periferia e vai também em direção ao sistema nervoso central. Em direção à periferia vai ser o estímulo que vai desencadear a contração do músculo. Beleza? Aqui está tudo bem. Já o estímulo que está percorrendo em direção ao sistema nervoso central, ele tem um papel chamado de papel neuromodulatório, que vai ajudar a reduzir a dor também. Aí você vai perguntar, pô Jorge, quer dizer que se eu utilizar uma corrente excitomotora, cuja função é contrair o músculo, ela também vai gerar analgesia? Vai sim, com certeza. E aí, quando a gente fala em corrente elétrica, eu tenho dois grandes grupos de corrente elétrica. Um grupo das baixas correntes, das baixas frequências, e um grupo das altas correntes ou altas frequências. Mas, nesse intervalo daqui, eu posso ter uma série de possibilidades terapêuticas. Eu tenho corrente de baixa, corrente de média, corrente de alta. Para a função excitomotora, o nosso corpo ele tem predileção para despolarizar os neurônios motores com corrente de baixa frequência e com corrente de média frequência. As correntes de alta frequência não têm um papel excitomotor funcional, então eu não tenho por que usar esse tipo de corrente. Primeira coisa. Então, quando eu falo de corrente de baixa frequência, eu tenho como representante, por exemplo, a corrente FES, está aqui nesse bolinho. Eu tenho, por exemplo, a corrente farádica, que também tem um papel neuromuscular, que gera a contração do músculo. Bom, e já nas de média frequência, eu tenho corrente russa, corrente interferencial. Esses dois grandes grupos são as principais modalidades de frequência que eu utilizo nessas máquinas de estimulação neuromuscular. Beleza? Tchau. O que tem a ver uma coisa com a outra? O que diferencia uma corrente da outra? As correntes de baixa frequência, eles têm menor capacidade de penetração. Então, se eu tenho um músculo que ele tem grande volume, que ele é um pouco mais profundo, eu dou sempre predileção por estimular ele com correntes de média frequência. Não significa dizer que se eu tiver um equipamento só de baixa frequência, ele não vai funcionar, mas é uma questão de predileção, primeira coisa. E outra coisa que eu preciso levar em consideração ao excitar uma musculatura é que se eu estou trabalhando com músculo fásico, eu preciso botar uma programação. Se eu estou trabalhando com músculos mais tônicos, eu tenho que botar outra programação. E que programação básica é essa? Frequência, largura de pulso. Beleza? O que tem a ver a frequência com ser fásico e ser tônico? Músculos fásicos, eles disparam de forma rápida. Para que esse músculo dispare de forma rápida, o impulso de despolarização também precisa ser rápido. Consequentemente, a frequência do estímulo que eu vou dar para o músculo fásico é uma frequência alta. Já quando eu quero trabalhar sobre o músculo tônico, a frequência de estimulação ela é baixa. Consequentemente, a minha frequência de disparo também tem que ser baixa. Beleza, então frequência eu matei. E a largura de pulso, Jorge? Largura de pulso, lembra o que é ela? Então, o que é a frequência? É a quantidade de pulsos que passa em uma área em um tempo de 1 segundo. Beleza. Isso significa dizer que quanto maior for a frequência de disparo, menor será o tamanho do pulso. O que é a largura de pulso? A largura do intervalo de tempo entre o início e o fim de um pulso. Beleza? Então, se a frequência aumenta, a largura de pulso tem que fazer o quê? Diminuir. Se a frequência diminui, a largura de pulso faz o quê? Sobe. Então, músculos fásicos eu vou trabalhar com altas frequências e baixa largura de pulso, e músculos tônicos eu vou trabalhar com baixas frequências e alta largura de pulso. Show? Entendi o conceito básico, entendi como as estimulações neuromusculares funcionam.
Tudo bem? E aí nós vamos agora para os nossos trabalhos científicos. O que é que esses caras têm visto? A gente viu que quando eu utilizo correntes elétricas neuromusculares estimulando a função recovery, por exemplo, a recuperação de um músculo, o que a gente consegue mexer? Eu consigo atuar de forma direta, agora eu estou falando direta sobre a cascata inflamatória. De que forma? Gerando modulação das substâncias inflamatórias básicas, as interleucinas, as bradicininas, as prostaglandinas. Isso significa dizer que os marcadores inflamatórios, eles são regulados pelo impulso elétrico. E aí tem um negócio importante. Vocês já ouviram falar em duas enzimas chamadas de CK e CPK, que são enzimas que aparecem justamente como marcadores de destruição de músculo. Esse é o único recurso que nós temos que consegue interferir sobre a cascata de CK e do CPK. Consequentemente, aquela destruição muscular que acontece após a atividade de forma fisiológica, eu não estou falando nem de lesão, de forma fisiológica, ela pode ser reduzida se imediatamente depois eu lanço mão de um recurso eletroterapêutico, de uma corrente neuromuscular. Porque aquela contração do músculo que eu estou fazendo ali, o fluxo de corrente que está acontecendo no tecido, vai ter um papel importante na regulação das respostas inflamatórias celulares. Beleza? Tá vendo? Mais um recurso para que eu uso com essa função. Ah, Jorge, eu também vi que a estimulação neuromuscular ela pode ser utilizada como warm-up, como aquecimento. Pode? Com certeza. O que eu faço? Eu disparo contrações no músculo, aquilo ali ele gera um aquecimento da fibra de actina e miosina, e eu posso fazer isso como forma de aquecimento no meu atleta quando eu não tiver a possibilidade de aquecê-lo ou quando eu for trabalhar num ambiente onde as temperaturas são muito baixas e o aquecimento muscular dele se perde de forma mais rápida. Ó que sacada, ó que coisinha legal. É só chegar lá e botar na programação? Não, eu tenho que saber para que eu quero. Se eu quero aquecer um músculo, eu vou fazer contrações lentas e demoradas? Não, eu faço contrações puf, 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 rápida, porque meu objetivo é o quê? Bombear sangue, melhorar o fluxo sanguíneo, melhorar a contratilidade do tecido, então tem que ser rápido. Já quando eu quero gerar um efeito de relaxamento, eu diminuo a intensidade e faço contrações mais lentas. Tranquilo? Olha como é fácil programar as coisas, se eu sei qual é o objetivo dela, se eu sei de que forma ela funciona. E aí eu sigo. Vamos seguir? E o nosso próximo conceito, esse é um conceito que a gente precisa dominar. E hoje a gente tem a sorte de ter conseguido vencer uma batalha muito importante, que foi a nossa capacidade de prescrever eventos neuromodulatórios. E aí eu tenho dois representantes básicos, a TDCS, que é a estimulação elétrica transcraniana por corrente contínua, e a TMS, que é a estimulação magnética transcraniana. Ambos os recursos eles funcionam de que forma? A partir da utilização de um elemento ou elétrico ou magnético sobre a estrutura cortical cerebral, gerando um evento de neuromodulação. E esse evento ele pode ser de excitação ou de inibição. Excitação ele vai fazer com que a sinapse aconteça de forma mais rápida e de inibição ele vai fazer com que a sinapse aconteça de forma mais lenta. Isso é bom por quê? Porque sinapses mais rápidas podem melhorar a minha resposta a um estímulo, e essa resposta pode ser um ganho de agilidade motor, por exemplo, ou eu posso simplesmente gerar um processo de inibição, que também é super importante para a gente, porque a gente controla a dor a partir das inibições. Então, se eu tenho uma hiperatividade neuronal provocando dor, eu posso gerar uma neuromodulação com TDCS, TMS, gerando inibição daquele córtex e, consequentemente, a minha resposta dolorosa tende a ficar mais suave e mais leve. Beleza, galerinha? Agora, vamos lá. Se eu falei que eu posso gerar excitação ou inibição, eu preciso fazer o quê? Eu preciso saber em que região do córtex eu vou atuar para poder ter efeitos excitatórios ou efeitos inibitórios. E quando a gente fala em estimulação elétrica por corrente contínua, eu preciso também lembrar qual é a posição de cada polo. Qual é o polo que é excitatório, qual é o polo que é inibitório. Então são detalhes que a gente precisa fazer. O que eu aconselho a vocês? Para a gente utilizar hoje TDCS, TMS no Brasil, nós temos uma legislação que regulamenta pelo próprio COFITO, que diz que a gente tem que ter feito um curso de extensão, que tem que ter no mínimo 60 horas. Show? E aí a gente tem um curso muito legal lá na Faculdade de Medicina da USP, que é coordenado inclusive pelo professor Abraão, que eu tive a sorte de ser meu orientador. E esse cara tem um trabalho muito especial quando a gente fala de neuromodulação aqui no Brasil e no mundo todo. Show? Então, querem saber? Dá uma lidazinha lá no material, procura mais informação, que é sem dúvida uma tendência para o presente e sem dúvida vai ser mais ainda para o futuro. Vamos seguir? E aí vamos para um trabalhinho aqui muito legal. Ó. Estimulação magnética transcraniana não invasiva
em pacientes com dor crônica refratária. Uma revisão sistemática. O que esses camaradas observaram? Eles observaram que quando a gente estimula de forma inibitória o córtex motor, o córtex pré-frontal, a gente vai gerar um efeito inibitório que tem uma janela importante para o controle da dor. Como é que é feita normalmente essa aplicação? Normalmente essas aplicações elas são feitas por 5 dias de forma ininterrupta. E o paciente ele vai lá, senta na cadeirinha, a gente coloca a bobina, né, o córtex pré-frontal direcionada para o córtex, e isso gera um efeito neuromodulatório e de inibição. Jorge, feito isso, o que eu tenho que fazer? Eu preciso utilizar nosso recurso mais potente para controle da dor, que é o exercício físico, a melhora da resposta motora. Melhorando a resposta motora, aquela alteração que eu gerei com uma estimulação magnética, ela vai se tornar mais permanente. Tranquilo? Olha que negócio massa. Para neuromodular dor crônica, a gente sabe que os tratamentos que a gente tem para dor crônica hoje no mundo não são tão eficazes assim. Então isso aqui é uma tendência importante. Se a gente conseguir estudar mais sobre isso, se a gente conseguir se aprofundar mais nesse conhecimento, com certeza pode estar uma chave importante, já que a gente está atuando direto sobre o centro de processamento da dor. E aí eu fui. Como eu falei para vocês que eu melhoro as respostas motoras, existe uma carta que foi publicada no Jornal de Medicina Esportiva 2017, falando sobre os cuidados que a gente precisa ter com a estimulação transcraniana e com a estimulação magnética transcraniana, porque isso pode ser considerado doping. Se eu estou utilizando um recurso, seja ele qual for, seja droga, seja corrente elétrica, seja um dispositivo desportivo, e isso está me trazendo uma vantagem, eu preciso entender que essa vantagem ela ou é de direito a todos ou ela será um doping. E aqui a gente tem a orientação que a estimulação magnética transcraniana ela precisa ser avaliada por cada associação desportiva para ver se ela será encarada ou não como doping. Então, uma coisa, 2017, recente, e a gente vem discutindo muito em cima disso, porque já tem alguns esportes que têm usado isso como estratégia no treinamento, principalmente na pré-temporada. Olha que negócio massa. Então quer dizer, eu posso melhorar a resposta motora de meu paciente, Jorge, que não está respondendo legal, que está com inibição artrogênica, a partir de uma estimulação magnética, a partir de uma estimulação elétrica transcraniana? Yes! Posso sim. A gente já tem inclusive trabalhos que dizem isso. Então, se eu tenho esse recurso, é mais uma coisinha na minha caixinha de ferramenta que eu posso aplicar. Beleza? E aí eu fui. E para a gente matar aqui nossas tecnologias, uma coisa que quase todo mundo conhece, que é o laser, a biofotomodulação, só que a gente não conhece ainda e não aplica toda a magnitude do conhecimento que já existe. Então, primeira coisa que eu preciso lembrar com relação a laser, ela vai atuar direto sobre as respostas metabólicas, gerando aceleração dos processos metabólicos, de uma forma geral. Então, ele vai estimular tudo que é de multiplicação do tecido, tudo que é de reparo para o tecido. E aí, por isso que as pessoas acabam só usando para controlar a inflamação ou para poder gerar cicatrização de uma lesão aberta. Isso é muito pouco. E hoje, a gente já sabe que eu posso utilizar a laser terapia como forma de terapia para o câncer, eu posso utilizar a laser terapia como recuperação da estrutura muscular após atividade física. Então, eu tenho milhares de possibilidades para o efeito da luz. E o melhor, os efeitos adversos dela são super diminutos, são muito pequenos. E eu não estou usando isso daqui, um equipamento que é barato, não é tão caro como os outros que a gente viu aqui, super acessível, eu posso até ter na clínica, mas eu não sei usar ele direito. Então eu trouxe um trabalhinho para a gente ver. Fototerapia para melhorar a performance e do exercício e recuperação. Ah, meu Deus, eu posso usar para acelerar a recuperação? Beleza, lembra que eu falei que boas respostas inflamatórias, para a modulação do processo inflamatório a gente tinha com gelo, e nós tínhamos com a corrente elétrica, beleza. Se eu comparar essas duas terapias com essa daqui ela é infinitamente melhor quando comparada à melhora dos processos inflamatórios e da reparação daquelas degenerações pós-exercício. Então, se eu fosse escolher qual recurso usar primeiro, eu sem dúvida escolheria isso daqui. É evidência científica, a gente está com isso comprovado. E eu não utilizo laser para metade dessas funções. Então, galerinha, olha que negócio massa, laser, um equipamento importante, não é tão caro, é uma tecnologia que está se desenvolvendo bastante, que a gente ainda está conhecendo muitos aspectos e que eu posso ter na minha clínica sem despender um valor tão alto e terapeuticamente tem um papel extraordinário, beleza? Então fica essa dica aí para vocês.
com multi-recurso, recurso acessível, recurso mais barato, não quer dizer que ele é super barato, mas ele é mais acessível do que os outros que a gente está vendo e que tem uma função maravilhosa e que você pode ter lá na sua clínica. Show de bola? Então, e aqui ó, eu estou provando isso que eu estou dizendo para vocês. O que eles fizeram? Eles compararam um controle, que é essa linha daqui, eles utilizaram um laser de alta potência, um laser de baixa potência de forma contínua e um laser de baixa potência de forma pulsada. O que a gente viu? Menores emissões de energia, é claro, lembra? Fase inflamatória, o músculo acabou de realizar a função dele, eu vou dar temperatura para ele, eu vou dar muita energia, o ideal é dar menos energia. Então, se eu dou menos energia, a capacidade de geração de potência, de pico de torque de um músculo, ela vai ser maior. Nesse momento, ó, imediatamente depois, 1 hora depois, 24 horas depois, 48 horas depois, 72 horas depois. E eu continuo ganhando, continuo ganhando, continuo ganhando. Então, lembra que as outras terapêuticas normalmente eu utilizo 24, 48 horas, no máximo 72? Essa daqui, ó, até 96 horas eu estou tendo uma resposta positiva. Eu vou perder a oportunidade de usar um recurso que eu posso usar por um período mais prolongado, gerando efeitos que são infinitamente superiores? Não vou. Show? Então, dicas importantes para melhorar a função. Uma outra alternativa para o uso do laser, que não o controle de cicatrizes e a melhora daquela inflamaçãozinha boba que você tem lá no tendão. Beleza, galera? Então, é com muita alegria que eu termino aqui, eu encerro hoje as nossas 3 aulas gratuitas do nosso programa Viver Físico. Agradeço muito vocês terem acreditado no nosso projeto. Para mim, sem dúvida, foi um prazer dividir esse momento aqui com vocês. É claro que isso é apenas uma parte de tudo aquilo que a gente pretende fazer ainda, mas tenho certeza que eu fiquei muito feliz com a adesão, foram muitos números de pessoas inscritas e eu espero realmente ajudar de alguma forma a melhorar a sua prática clínica, a melhorar a sua forma de intervenção. E você que está na faculdade, melhorar a sua visão com relação ao que é a profissão da gente e de que forma a profissão da gente pode ser diferente e não ser aquele mesmo, aquela marasmo, aquela coisa que se repete, as pessoas dizem que não dá resultado nenhum. Beleza, galerinha? Então, muito obrigado pela presença de vocês aqui. Ah, tem um detalhe, vamos ter uma coisinha especial que só quem assistir essa aula vai saber. Nessa semana, ao longo dessa semana, agora a partir do dia 28, eu vou marcar com vocês uns dias para a gente tirar dúvida. E esse tirar dúvida eu vou dar um horário, que será um horário que a gente vai tirar dúvida ao vivo. Então nós vamos montar um grupo, a gente vai fazer um grupo, seja na plataforma que for, eu vou passar isso para vocês vão ter mais detalhes, é claro. E aí na hora que a gente tiver isso daqui pronto, eu vou abrir para retirar as dúvidas de vocês a respeito dessas 3 aulas. E em breve nós teremos uma grande, imensa surpresa que eu espero que vocês gostem bastante. É uma coisa que eu estou preparando com muito carinho e eu aguardo vocês lá, beleza? Um grande abraço a todos mais uma vez, imensa gratidão por acreditar no nosso trabalho.